A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Marcos André, esse é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus, e quero convidar você agora a mais um vídeo aí da nossa Escola Bíblica Dominical, um vídeo de apoio à nossa pré-aula para a lição de número 10 da revista da CPAD, amém? A revista aí da CPAD de adultos, tá? E o tema dessa lição é a restauração nacional e espiritual de Israel, tá? Esse é o tema da lição. Nós vamos dar aqui um apanhado geral nessa lição, tá? Para você que é professor aí preparar a tua aula, você ter uma noção bem boa aqui do que você vai passar para os alunos. Você que é aluno já preparado para a aula, já ter uma noção, né? Isso aqui é muito importante. Então essa lição, cujo tema é a restauração nacional e espiritual de Israel, ela está em três tópicos, né? E esses tópicos ele tem como títulos o seguinte, ó. Primeiro nós vamos ver sobre o significado do Vale de Ossos Secos, tá? Porque o tema base, o texto base é em Ezequiel 37, a visão do Vale de Ossos Secos, e ali nós vamos ver o significado disso daí, tá bom? Tá muito interessante essa lição, tá bem legal mesmo. Eu tenho certeza que você vai passar com bastante propriedade aqui para os alunos, tá? Você que é professor. Bom, o primeiro subtópico é esse daí, né? Sobre o significado dos ossos secos. E ali, no segundo subtópico, perdão, no segundo tópico, ele fala sobre a dispersão dos judeus. E aí a gente vai ver, tá? Do que está se tratando aquela profecia ali no Vale de Ossos Secos. Tá? Vamos falar um pouquinho da história, né, da dispersão. Muito legal isso daqui, você que é professor, preste bastante atenção, porque eu vou dar umas dicas aqui muito interessantes para você preparar a tua aula. Você não pode ir para a aula sem estar com essa noção aqui do que a gente vai falar. E no terceiro tópico, o título é sobre o milagre do século XX, mais um pouquinho de história. Ali a gente vai falar do retorno, né, da nação de Israel ali, né, daquela resolução lá da ONU. A gente vai tratar um pouquinho disso aí também. Amém? E no final a gente vai falar qual é a restauração espiritual, tá? Vamos aí então à nossa lição, tá? Peço que você já deixe aí o seu like, dá esse apoio aí pra gente, tá bom? Para poder a gente divulgar aqui o canal na plataforma do YouTube. É aqui muito interessante. Deixa aí, se inscreva caso você não seja inscrito, tá? Pra gente poder... E deixa um comentário também pra gente compartilhar o link para você acompanhar essa lição lá no meu blog, no Clube da Teologia, vai ficar na descrição do vídeo. E também vou deixar um link ali para você quiser adquirir o subsídio. Eu coloco um subsídio bem completo sobre essa lição lá no meu blog, lá no Clube da Teologia. Tem um subsídio muito completo para você adquirir, é só verificar lá como é que faz. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo. Vamos lá então a esse vídeo, a essa aula. Bom, começando então aí na nossa introdução, tá? A introdução ela é bem curtinha ali, então convém ali algo interessante é você já começar a explicar para os alunos. Primeiramente, aqui na introdução, a gente já é bom contextualizar os alunos na aula, né, do trimestre. Então ele está falando aqui de uma restauração. Por que Deus está falando de restauração aqui nessa parte da lição? Tá? Por que o Senhor leva Ezequiel a um vale de ossos secos e mostra ali e faz uma promessa de restauração para o povo? Exatamente, isso aí é porque Deus agora, a partir ali de Ezequiel 33, ali, Deus ele começa a dar palavras de esperança para o povo. Porque o povo, ele assistiu à destruição, ele ficou sabendo da destruição que Nabucodonosor fez lá em Israel, lá em Jerusalém. O povo estava no cativeiro com Ezequiel já há uns 12 anos. E no final desses 12 anos, ocorre a destruição final da cidade de Jerusalém e do templo. Então, aquilo desfalece o ânimo do povo. E Deus começa a partir daí a dar palavras de restauração, palavras de ânimo. Né? Deus começa a mostrar para o povo que ele está com a nação, que ele vai fazer, a nação ainda vai ser abençoada. E isso aí, essa é a ideia para não desfalecer o ânimo do povo, tá? Então isso aí segue sempre a mesma linha, tá? Bom, e essa palavra de restauração, na introdução já dou uma explicada mais ou menos ali, que ela ficou até a época de Jesus.
Isso aqui eu deixo aqui para os irmãos assim um acréscimo interessante para a aula, porque na época de Jesus, quando ele está falando para o povo, ali para os discípulos, né? Os discípulos fazem logo uma pergunta para ele assim, quando ele está falando sobre a vinda do Espírito Santo. Lá em Atos, capítulo 1, Jesus está falando com os discípulos que virá o Espírito Santo. E aí os discípulos já perguntam logo para Jesus dessa forma assim: por acaso vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar, né, a nação? Então ali já mostra para a gente que aquilo estava no coração do povo, a restauração, aquela promessa de restauração lá de Ezequiel 37 estava no coração do povo. E aí Jesus vai e fala para eles sobre as épocas, os anos que pertencem a Deus e tudo mais, tá bom? Então vamos lá. No primeiro tópico aí, que o tema é sobre o significado do Vale de Ossos Secos, ali você é bem simples, vai tratar do significado da profecia, da visão, né, que Ezequiel está tendo. E aqui o primeiro subtópico é os ossos secos, que ele está vendo ali no vale. Tá? A profecia é bem emblemática, bem interessante, né? Ele está tendo uma visão, tá? Convém explicar isso para os alunos, ele não está indo a um vale, não existia um vale realmente com ossos secos, ele está tendo uma visão. Deus está mostrando para ele uma visão. Provavelmente não era sonho, por causa da riqueza de detalhes que tinha, né? Ali era uma visão mesmo construída para Ezequiel poder compreender a profecia que Deus ia passar para ele. Bom, eu separo um destaque aqui nesse subtópico, que é essa parte que fala assim, ó: ele foi conduzido em visão e colocado no meio de um vale de ossos secos que estavam sequíssimos. O interessante é colocar esses sequíssimos aí, esse adjetivo que Ezequiel dá no superlativo, né, acerca daqueles ossos. Ele trata assim, né? Estavam sequíssimos. Isso aqui, muito provavelmente, está mostrando a quantidade de tempo que o povo estaria naquela sequidão espiritual, né? A quantidade de tempo. E de fato, a gente vai ver que essa profecia não era nem para 70 anos depois do cativeiro. Essa profecia, na visão de Ezequiel 37, ela é para muitos séculos, acho que 18 séculos depois da segunda diáspora, que a gente vai falar aqui que diáspora foi essa, tá? E então aquela profecia era para muito distante, muito tempo ainda, a restauração seria muito tempo, né? Por isso o Ezequiel ele frisa bem que os ossos estavam sequíssimos, tá? Continuando então, vamos ver algo a mais sobre esse significado aí. Também quero fazer um destaque nessa parte aqui, tá? Não, vamos passar que aí depois eu explico melhor. O 2, o significado. Aqui eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó, no subtópico 2. Nos versículos 11 ao 14, Deus explica a Ezequiel o significado da visão, né, e a explicação de Deus, né? A palavra profética esclarece que estes ossos são toda a casa de Israel. E aqui é interessante, olha só. Pelo fato dos ossos estarem espalhados pelo vale, isso aí demonstra, né, que a casa de Israel, o povo, estariam espalhados pelo mundo. Tá? E foi de fato o que aconteceu. E aqui é bom o professor, né, e o aluno também conhecer essa parte da história, que a nação de Israel ela foi espalhada pelo mundo na segunda diáspora. Lembrando o que é diáspora, e aqui você, como essa palavra está na lição, eu recomendo você que é professor lançar a pergunta para os alunos. Lança a pergunta, deixa eles pensarem um pouquinho, de repente eles já sabem, né, de outra aula, mas pergunta para eles ali. Diáspora é quando o povo é espalhado, ele é retirado da sua terra natal, tá? O povo judeu, no caso, é onde se aplica essa palavra, e ele é espalhado pelo mundo. Essa aí é a diáspora. Então foram duas, tá? Que a lição trata dessas duas, e aconteceram uma lá com Babilônia e a outra com Roma, tá bom? E essa, a diáspora que está se referindo aqui do Vale de Ossos Secos, é a segunda diáspora, a que acontece no ano 70 depois de Cristo, aonde Roma invade Jerusalém e ali o povo é espalhado pelo mundo, tá? E foi espalhado e até hoje
tem judeus em tudo que é lugar do mundo, né? Em comunidades judaicas pelo mundo inteiro, né? Continuando então, então passamos aí o significado, vamos ao 3, subtópico 3, aonde falamos aqui as promessas de Deus. Bom, aqui é interessante, né, frisar bem para os alunos, as promessas de Deus de retorno, é esse aqui que está tratando esse subtópico 3, né, as promessas de Deus. Então vamos lá, eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó, o mesmo Deus que fez as feridas, ele mesmo as ligará, Oséias 6:1. O mesmo Deus que advertiu o povo ainda nos dias de Moisés, da diáspora em caso de desobediência aos mandamentos de Javé, tá? Isso aqui tem uns registros aonde Deus ele advertiu que se o povo desrespeitasse os mandamentos, Deus ia espalhar eles pelo mundo. Então Deus já havia advertido. E o profeta Oséias, em Oséias 6:1, fala que o mesmo Deus que feriu, né, Israel, que permitiu aquela diáspora, permitiu isso acontecer, ele mesmo ligaria as feridas. Então mesmo o Senhor mesmo consertaria isso daí, tá bom? Bom, e aqui é importante a gente entender o seguinte, nessa lição, é um acréscimo, né, uma explicação que é bom você dar para os alunos. Foram feitas duas promessas de restauração. A lição está tratando aqui da promessa feita na visão de Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Mas havia uma promessa feita pelo profeta Jeremias, né, onde Deus usa Jeremias, em Jeremias 29:10, onde Deus fala que o cativeiro seria 70 anos. E ali no livro de Daniel, né, ele dá a interpretação daquela profecia e de fato o cativeiro de Israel durou 70 anos e o povo retorna para a terra prometida. Então foi uma das promessas de retorno, né, do Senhor. A outra promessa está aqui em Ezequiel 37. E essa promessa ela está se cumprindo, tá bom? Ela não se cumpriu totalmente ainda, ela está se cumprindo e a gente vai ver isso aqui no próximo tópico, tá? Aguenta um pouquinho aí, nós vamos já falar desse cumprimento aqui da promessa de Ezequiel 37. Bom, aqui eu quero separar também um destaque para essa parte que diz assim, ó, a dispersão de Israel entre as nações é identificada como com o Vale de Ossos Secos, da visão de Ezequiel. Essa visão serviu para aumentar a esperança do povo, lembra o que eu tinha falado, que Deus está dando uma palavra para a esperança do povo, né, durante os séculos de perseguição entre as nações na diáspora. A visão vislumbra a restauração nacional e, em seguida, espiritual. Então, a visão de Ezequiel no Vale de Ossos Secos, ela está falando de uma restauração em duas etapas, duas fases, uma nacional e a outra espiritual, tá bom? Bom, convém explicar que essa diáspora acontece no ano 70, né, da era cristã, onde Roma, através do general Tito, invade Jerusalém, destrói o templo, tá? Ao lado do templo de Jerusalém daquela época, sobrou hoje somente o Muro das Lamentações, tá? Era um muro que ficava em volta do templo. Hoje está lá uma parte do muro de pé. O general Tito permitiu ficar aquela parte para que fosse lembrado que ali houve um templo, né, e que foi destruído. Tá? Então, e eles foram a partir dali espalhados pelo mundo. Quando que eles voltam? A lição vai falar, mas eu vou dar um adianto. Eles voltam em 1948, através de uma resolução da ONU, tá? Assinada em Assembleia Geral da ONU, acho que em novembro, aqui vai falar a lição de 1947. No ano seguinte, acontece a criação do Estado de Israel, lá na Palestina, como nós conhecemos bem hoje, né, com a capital em Tel Aviv. Bom, vamos lá então para o próximo tópico. O tópico é o de número 2 e o tema desse tópico é sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Bom, e aqui é interessante, aqui eu quero dar, né, eu acho interessante dar uma explicada para os alunos sobre essa dispersão. Aqui, primeiro subtópico, ele fala assim, ó, as diásporas de Israel e Judá. Aqui é importante saber quais foram as diásporas. E eu vou explicar aqui bem de forma resumida. Se você não quiser adquirir lá esse conteúdo lá no meu blog, no Clube da Teologia,
Ele está bem explicadinho lá, tá? Mas eu vou tentar fazer resumido aqui para você entender. Foram 3 deportações. Perdão, 2 deportações, né? E a última não foi deportação. Dessas 3 deportações, dessas 3 invasões, vamos colocar dessa forma, 3 destruições, né? 2 delas são chamadas de diáspora. Por que diáspora? Porque o povo é espalhado pelo mundo, tá? Na primeira, não fala do Reino do Sul, é o Reino do Norte. Foi no ano 722, a lição fala disso também nesse subtópico, pelo rei da Assíria, e ali, né, o povo, o Reino do Norte, né, com a sua capital em Samaria, é espalhado, né, é levado cativeiro para a Assíria, e eles não retornam. Essa não é considerada uma diáspora pelos estudos. Estamos considerando aqui a diáspora do Reino do Sul. Então, a primeira diáspora do Reino do Sul, a lição está falando aqui que ela ocorre no ano 605 a.C., tá? Ela ocorre a primeira diáspora. Mas é importante explicar, né? Você professor, você aluno, é bom saber disso. Essa primeira diáspora, ela ocorre em 3 invasões. 3 invasões aconteceu naquela ocasião. Uma em 605 a.C., aonde é levado por Nabucodonosor, né? Aonde é levado para o cativeiro, para a Babilônia, é levado Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Eles são levados para o cativeiro em Babilônia. E aí, no ano 597, no ano 597, é levado de novo, ocorre uma outra invasão, e ali é levado o rei Jeoaquim, né, e é levado Ezequiel também para Babilônia, né? Ezequiel vai para a Babilônia. E aí, 12 anos depois, lá pelo ano no ano de 586 a.C., acontece aí a terceira invasão. E aí é levado mesmo uma grande multidão do povo de Israel, é levado para o cativeiro, tá? Essa aí foi a maior das invasões, e aí finaliza essa primeira diáspora. Então foram 3 invasões na primeira diáspora, feitas por Nabucodonosor, e nessa terceira invasão é aonde Ezequiel já está lá no cativeiro, registrando tudo, e ali acontece a destruição do templo. O templo de Jerusalém, então, foi destruído no ano 586 antes de Cristo, tá? Isso aí é interessante saber. Aqui tem algo interessante, uma curiosidade. O comentarista coloca no texto assim, mesmo com o fim do cativeiro, estou falando do primeiro subtópico aqui ainda, mesmo com o fim do cativeiro de Judá por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 538 a.C., a maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Tá? Por quê? Quando Ciro baixa o decreto que eles poderiam voltar, acontece que muitos judeus ainda ficaram, né, espalhados ali por Babilônia, pelas terras do Império Persa ali. Bom, nós sabemos o nome de alguns. Esther, por exemplo, foi um caso. Mardoqueu, aqueles judeus que trata ali no livro de Esther, eles ficaram, ainda permaneceram, eles não retornaram após o cativeiro de Babilônia. Bom, continuando então, aqui vamos para o segundo subtópico, onde fala Renasce Israel. Tá? E aqui vamos um pouquinho de história. Renasce Israel. E aqui desse subtópico ele fala aqui algo interessante. Ó, eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó. Na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi pronunciada por grande maioria de votos, né, 33-14, a favor da partilha da Palestina com 10 abstenções. Então, ali a lição trata também 27 de novembro de 1947, uma Assembleia Geral da ONU, presidida pelo diplomata brasileiro Oswaldo Aranha. Ele faz ali, né, nessa Assembleia Geral, acontece a votação pela criação do Estado de Israel. E Oswaldo Aranha, ele é quem vai presidir essa Assembleia.
O nome dele é reconhecido até hoje por Israel, mas não porque ele presidiu a Assembleia. Muita gente pensa só assim, né? O pessoal que prega muito sobre isso fala isso, né? Que ele presidiu a Assembleia, então ele foi ali, né, trouxe essa bênção para o Brasil, né? Mas na verdade, não foi porque ele presidiu a Assembleia, foi porque ele lutou para que Israel vencesse ali aquele pleito, tá? Ele lutou, ele fez um lobby, né? Ele conseguiu votos. Ele teve uma ocasião, por exemplo, teve algo, isso aí está lá no Wikipedia, né? Inclusive, ele adiou em 3 dias a Assembleia para poder conseguir o quórum, né? Viu que poderia perder, então ele conseguiu fazer um adiamento e ali ele conseguiu depois um quórum para poder aprovar, né? Então, por isso o nome dele é muito reconhecido, a memória dele é homenageada até hoje, lá anualmente em Israel. Continuando então, vamos para o próximo, né? Aqui, o próximo subtópico é restauração nacional. E aqui, né, então, lembrando, a restauração que trata o Vale de Ossos Secos, ela fala de uma restauração nacional e uma restauração espiritual. Vamos falar agora aqui da restauração nacional, né? Aqui é o seguinte, eu quero fazer um destaque para essa parte que diz logo no começo, ó, primeiro a restauração nacional, isto é, quando todos os ossos se ajuntaram e formaram os nervos e as carnes recobriram esses ossos. Estava, pois, um corpo pronto. Tá? Então, quando você olha a visão, né, que Ezequiel está tendo, a gente vai ver que há 2 momentos. Um em que os ossos, né, eles se juntam com o clamor do profeta, e ali ele é coberto de pele, carne, nervos, tá? E aí depois que vai acontecer o segundo clamor. Então, esse primeiro clamor, aonde junta os ossos e forma os corpos, só que um corpo morto ali, né? Um corpo sem vida, mas esse primeiro clamor fala de uma restauração nacional, uma restauração ligada à terra, né? Uma restauração, e isso se refere, obviamente, à restauração de Israel como nação, que aconteceu em 1948, quando Israel retorna à sua terra, né, a Palestina, tá? Então é bom entender isso. Em 15 de maio de 1948 é quando Israel começa ali a existir como nação. A resolução da ONU foi em 1947. No ano seguinte, em maio, Israel começa a existir como nação, tá? É claro, né? Eu quero, para deixar um acréscimo aqui para os irmãos, no dia seguinte, então foi no dia 14, no dia 14 de maio, eles publicam o primeiro diário oficial de Israel, eles, né, firma-se como nação, né? Se eu tinha falado 15 está errado, foi no dia 14 de maio de 1948, primeiro diário oficial publicado de Israel, e aí no dia seguinte, a Liga Árabe declara guerra a Israel e começa já a invadir o seu território, tá? É uma liga composta por algumas nações, né? A saber aí o Egito, Síria, Líbano, Arábia Saudita, elas já faz guerra ali em protesto contra Israel e, né, como eu coloco lá no meu subsídio, não precisa nem dizer quem venceu esta guerra, né? O Israel, o recém-criado Estado de Israel, vence essa guerra, tá? Como acréscimo, Israel esteve envolvido em 11 conflitos, tá bom? E jamais perdeu no campo de batalha para nenhuma nação, tá? Tem um empate ali, né? Assinaram alguns acordos e venceram todos os outros, tá? Vamos lá então. Bom, aqui ele fala nesse subtópico, fala sobre o Holocausto também, numa profecia de Isaías 66, verso 8, tá? Onde fala de dores de parto para a criação de uma nação. Fala que Israel esteve em dores de parto. Essa profecia, muitos intérpretes colocam como uma referência ao Holocausto, tá? E de fato, o Holocausto que aconteceu lá no período nazista, de fato ele foi uma das bases para a argumentação da necessidade de se criar o Estado de Israel. Ele foi um fator que ajudou na criação do Estado de Israel. Assim, é como se o mundo tivesse numa dívida com Israel por conta
daquele problema, né, que teve lá no Holocausto, onde 6 milhões de judeus foram mortos. Bom, vamos lá então no próximo tópico, que fala sobre o milagre do século XX. Aqui é interessante esse tópico, e aqui nesse tópico a gente vai falar da restauração espiritual. Eu achei estranho, olhei a revista, não fala muito sobre essa restauração espiritual, o que significa a profecia, mas eu vou deixar aqui uma interpretação para os irmãos, né? Então, o primeiro subtópico aqui, o tema é o testemunho de Deus para o mundo. Aqui é interessante, né, que fala que Israel ela é uma testemunha de Deus para o mundo. Muito interessante isso aqui, ó. Por quê? Eu não vou nem ler o texto, né? Eu vou só explicar para os irmãos. Aqui fala que aqueles que afligiram Israel nas duas diásporas, que foi Babilônia, na primeira diáspora, e Roma, na segunda diáspora. Essas nações passaram. Israel está até hoje aí, né? Israel retorna para sua terra, Israel está firme como nação, Israel tem suas tradições, tá? Tem sua religião, tem seus costumes, está de pé, uma nação forte, uma nação poderosa, desde do seu retorno, jamais perdeu uma batalha no campo de batalha, jamais perdeu, e a gente vê que Israel é um testemunho de Deus para o mundo. É isso aqui que está tratando esse subtópico, tá? Babilônia passou, não existe mais. Roma era um império, hoje é uma cidade da Itália, tá? Para você ver como que o mundo passou e Israel permanece de pé e firme até hoje. Continuando então, o próximo subtópico, que é o status de Jerusalém entre as nações, eu não faço nenhum comentário sobre esse subtópico. Na aula provavelmente eu vou pular ele, né? Mas você que é professor, achar algo interessante, quiser passar para os alunos, né? Fica à vontade, é muito bom. Continuando então aí, ó, o terceiro subtópico, que aqui a gente vai falar da restauração espiritual. Esse aqui eu achei muito interessante, esse subtópico, né? Eu separei 2 versículos aqui, eu acho legal você pegar e comentar sobre esses versículos, porque eles tratam dessa restauração espiritual. Então já houve a restauração nacional. Quando? Em 1948, quando Israel retorna para a sua terra, para a Palestina. E agora a restauração espiritual já aconteceu? Está acontecendo? Vai acontecer? Então isso é importante saber, tá bom? Bom, aqui é o seguinte, sobre essa restauração espiritual. É bom a gente saber o seguinte, ela ainda vai acontecer, tá? O comentarista não trata muito dela aqui na lição, né? Mas eu achei interessante 2 versículos que eu achei, um que é de Zacarias 12, o verso 10, inclusive ele é mencionado aqui na lição, tá? Que trata dessa restauração. É a referência bíblica que o comentarista coloca para a restauração espiritual, tá? E depois um texto de Apocalipse 1:7. E aí eu vou te falar quando, no contexto escatológico, vai acontecer essa restauração espiritual. Primeiro vamos ler o texto de Zacarias 12:10. Ele diz assim, ó: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Opa, então a restauração espiritual vai ser quando o Senhor derramar o espírito de graça e súplica, né? Então isso ainda não aconteceu em Israel, tá? Lembra da visão do vale de ossos secos? Primeiro forma o corpo sem vida, depois que o profeta clama e vem o espírito, né? Aqui é a profecia aqui do profeta Zacarias. E continuando a profecia, olha que interessante, ó. E olharão para mim a quem transpassaram e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo Filho unigênito. Opa, está falando de quem aqui? Do próprio Senhor Jesus Cristo. Quem transpassou Jesus Cristo? Quando fala transpassaram, está falando de atravessar a carne de Jesus. É uma referência à crucificação. Tá? Ele está falando que o povo de Israel olhará para ele a quem transpassaram. Ou seja, isso aqui é a vinda em glória, quando o Senhor virá do céu,
no final da grande tribulação para salvar a nação de Israel do ataque do anticristo. Tá bom? É a vinda em glória do Senhor. E todos vão ver aqueles a quem transpassaram, a quem eles crucificaram, tá? O Senhor Jesus Cristo. Então tá falando da vinda em glória, tá? E Apocalipse 1:7 é a mesma linha, né? Ele fala assim, ó, olha o que diz Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Olha a vinda em glória aí, ó. Até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Ó, amém? Então esse daqui são os dois textos que falam da vinda em glória do Senhor, e a ocasião da vinda em glória é quando o Senhor vai derramar do seu Espírito sobre a nação de Israel, e aí eles vão reconhecer a Jesus Cristo como o Messias. Ah, que interessante, né? Então, a restauração de Israel ainda vai acontecer. Tá? O cumprimento da profecia do Vale de Ossos Secos está acontecendo nesse momento. Em dois momentos. Primeiro, em 1948, Israel volta à sua terra, né, por uma resolução da ONU, onde ele pôde voltar e restabelecer o Estado de Israel. Tá? Então isso aí é a primeira parte da profecia. Segunda parte da profecia vai acontecer ainda com a vinda em glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então essa aqui é a nossa lição, né, a nossa pré-aula. Espero que você tenha entendido bem isso daqui. Tá aí na descrição, né, desse vídeo, vai ficar na descrição o link para você acompanhar esta lição lá no nosso blog, no Clube da Teologia, e um link também para você adquirir aí o nosso material, né, que é o subsídio que eu coloco à disposição lá no blog, no Clube da Teologia, tá bom? Deus abençoe a sua vida, tá? Eu deixo aí, né, um convite para você adquirir o meu livro, O Maior Milagre de Jesus, tá? Um livro aí que nós publicamos, já vou para o segundo livro. Tá? E aí você vai poder também adquirir logo os dois. No ano que vem vai ser publicado o próximo livro. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, uma excelente aula para você. Tudo de bom.